Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nós vamos repercutir hoje essa movimentação toda em torno da fala do Haddad na conversa que teve com o Bial. Ele desferiu vários ataques a Ciro Gomes e eu me arriscaria a dizer que, sem querer, Haddad acabou ajudando muito o candidato do PDT. Eu já vou explicar porquê, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative aí as notificações e, se gostar do vídeo, deixa o seu like. Meus amigos, lá no programa que o Haddad participou com o Bial, eu até fiz aqui um vídeo resposta, de certa forma ele tocou em dois pontos relacionados a Ciro Gomes. Um foi de que o Ciro recusou o convite do Lula, feito pelo próprio Haddad, já que o Lula estava preso, para ser vice do Lula e depois, caso o Lula fosse impedido pela justiça, o Ciro assumiria a vaga de presidente e o Haddad entraria de vice dele. Eu já expliquei nesse vídeo resposta com um pouco mais de detalhes. Mas, enfim, o que o Ciro explica, só para deixar bem resumido aqui, é que ele recusou fazer parte de uma fraude, já que o PT, como todo mundo nesse país, sabia que Lula seria impedido, porque existe a lei da ficha limpa que o próprio Lula sancionou, que dizia, como diz, que condenados em segunda instância, como era o caso, não podem concorrer. Então, fato, ali estava tudo claro. E o PT insiste mentindo para o povo. O Ciro se recusou a fazer parte dessa mentira. E um outro ponto que o Haddad explora ali é que ele não respeita pessoas que cospem no prato que comeram. E que política para ele é reciprocidade e tal. E isso gerou uma reação da militância do Ciro, que foi para as redes sociais, enfim, aquela coisa toda ali entre quem apoia o Ciro, quem apoia o Lula. Até aí tudo normal, só que aí o próprio Ciro Gomes foi nas suas redes sociais e postou o seguinte: aos puxa-sacos eu entendo, só não os respeito. Tudo que Haddad tem na vida política deve a Lula. Já eu, a ele não devo nada. Por isso sou livre para criticá-lo. Haddad não. Tem que ser bajulador eterno, sempre da turma do amém. Haddad aceitou ser poste. Eu jamais aceitaria. Sua subserviência, incompetência e falta de amor ao país deu a presidência do Brasil ao Bolsonaro. Enquanto eu peço para debater os problemas do Brasil, eles seguem evitando. Não tem projeto, apenas paixão doentia pelo poder. Para obtê-lo, pagam qualquer preço. São capazes de vender a própria honra e a honra do país. Haddad e Lula seguem abraçando bandidos conhecidos e atacando quem os enfrenta de cabeça erguida. Está aí minha missão: livrar o Brasil de Bolsonaro e do lulopetismo corrompido. Seguirei lutando pelo Brasil. Pessoal, a gente poderia abordar aqui vários pontos sobre abraçar bandidos conhecidos. Enquanto o Ciro escrevia isso, o Lula estava no Ceará se encontrando com o Eunício Oliveira, que o Ciro acusa, e tem na internet aí matéria sobre isso, de ser sócio de uma empresa que recebeu da Petrobras 1 bilhão de contratos sem licitação, para ficar só nesse caso específico. Bom, e só para lembrar de um outro ponto, quando ele fala aqui de que o Ciro cuspiu no prato que comeu, o que é isso? O Ciro lembrou aqui muito bem na sua resposta que não deve nada ao Lula, já o Haddad deve. Vamos recapitular aqui: quando o Ciro foi ministro do Lula, ele já tinha sido deputado estadual, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro do Itamar. Então o Ciro deve o quê ao Lula? Já o Haddad, em 2012, vira prefeito de São Paulo, com as bênçãos do Lula. Em 2016, concorre à reeleição. E é bom lembrar, o Haddad perdeu e em São Paulo foi a pior derrota que o PT já sofreu. Depois foi superado aí em 2020 agora pelo Gilmar Tato. Mas aí o que o PT pensa? Pega esse candidato que sofreu uma derrota humilhante em São Paulo e acha que isso ia dar certo pro Brasil. O cara que tinha 2 anos antes perdido uma eleição, sentado na cadeira de prefeito com a máquina pública na mão, o PT achou que ele seria o ideal para vencer o antipetismo que existia em 2018, encarnado por Bolsonaro. E aí a gente avança aqui então para ver como que foi a repercussão fora das bolhas. É por isso que eu digo que a estratégia do Haddad acabou ajudando o Ciro
um pouco graças à resposta do Ciro, porque se o Ciro não responde, ficaria a fala do Haddad repercutindo. Mas a resposta do Ciro inverteu as coisas, inverteu a situação. Vamos ver aqui então algumas manchetes de alguns sites que repercutiram. Vamos ver como que o Terra colocou na sua manchete. Haddad é um bajulador eterno de Lula, diz Ciro Gomes. Correio Brasiliense. Ciro sobre Lula e Haddad seguem abraçando bandidos conhecidos. Isto é, Ciro Gomes chama... Agora, matéria do Isto É. Ciro Gomes chama Haddad de bajulador de Lula e afirma que petistas elegeram Bolsonaro. Vamos para a Carta Capital. Ciro chama Haddad de subserviente e o responsabiliza pela vitória de Bolsonaro. Aqui na Veja agora, alvo de Haddad, Ciro reage. Puxa sacos eu entendo, só não os respeito. O Globo disse o seguinte: Ciro reage à entrevista de Haddad e chama ex-prefeito de puxa-saco, poste e bajulador. Entenda a briga. No UOL, Ciro ataca Haddad, bajulador de Lula que deu a presidência a Bolsonaro. Metrópolis, Haddad e Lula seguem abraçando bandidos conhecidos, dispara Ciro. O Povo disse: Haddad é um bajulador eterno de Lula, diz Ciro. O Antagonista, para fechar: Ciro sobre Haddad, aos puxa-sacos eu entendo, só não os respeito. E aí, meus amigos, poderia citar vários outros. Cada um deles vai trazer a fala do Ciro e alguns colocam algumas reflexões explicando por que surgiu essa treta. Então, para o Ciro, isso foi bom porque rompeu a bolha e rivalizou com o PT. O que pode ajudar o Ciro a atrair eleitorado nem, que é o foco agora na estratégia do Ciro. Porque o lulopetista fanático pode ter ficado com mais raiva do Ciro. E são esses que vão lá, né, nas postagens do Ciro atacarem. Mas esse aqui só votaria no Ciro no eventual segundo turno. Eu estou dizendo do lulopetista fanático, porque tem petistas conscientes, né, que sabem da dificuldade que o Lula terá, mesmo caso ganhe a presidência, porque não é só ganhar. Como é que vai ser o 1º de janeiro com o Lula na presidência? Mas o eleitor nem, que está indeciso, sem esperança para o futuro, pode ter visto isso e confirmado que o Ciro está mesmo afastado do PT. Porque essa aproximação do Ciro ao PT, ao longo de alguns anos, gerou muita desconfiança em 2018. Eu cansei de pedir voto para o Ciro e amigos meus falaram assim: ah não, Ciro é um petista que tem vergonha de se dizer do PT. O Ciro concorreu contra o PT 3 vezes, passou por vários partidos, nunca foi do PT. E aí o que a gente viu depois disso? Lula, Haddad e Gleisi não falaram nada. Nada. Por quê? Algum petista pode vir que vá, não, porque eles são estadistas, eles respeitam, faz parte da delicadeza. Não! Porque eles sabem que polarizar com o Ciro é ruim para eles. Porque se o Ciro ganha espaço na mídia e cresce nas pesquisas, atraindo eleitorado nem, ele ameaça a segunda colocação do Bolsonaro. Algumas pesquisas trazem 14%. 14% não é tanta coisa assim. Porque se o Ciro tira do Bolsonaro e traz para ele acaba crescendo em cima do segundo. E aí essa distância encurta mais rápido. E se o Ciro vai para o segundo turno contra Lula, é o pesadelo dos petistas. Por mais que as pesquisas agora mostram Lula vencendo o Ciro, mas quando chegar realmente na campanha e o Ciro falar as coisas que ele tem falado para o Brasil agora, o PT sabe que isso pode ser trágico para os planos do partido. E aí vai trazer o Estadão que existe um pacto de silêncio que foi estabelecido depois dessa repercussão. Diz o Estadão, e eu vou deixar o link para vocês aqui. Após Ciro Gomes ter desferido outra saraivada de golpes contra o PT, desta vez mirando o queixo de Fernando Haddad, os petistas prometem uma espécie de pacto de silêncio para sair do pugilato verbal com o presidenciável do PDT. O interlocutor de Lula diz que a ideia é deixar Ciro falando sozinho, enquanto o ex-presidente articula apoios, inclusive no Ceará. Eu nisso, hein? Base política do pedetista. Do outro lado do ringue, a leitura do combate é: Lula terceiriza os ataques a Ciro, que apenas reage, porque nunca foi de levar desaforo para casa. Quando terceiriza, o que é? São esses blogs sujos que tem por aí, que não respeitam as informações, enfim, aí dispensa comentários, não preciso nem citar que vocês sabem.
A matéria lembra ainda que nas redes Ciro chamou Haddad de bajuladora, que ela vai descrever o que aconteceu, e que nos bastidores do PT a sensação é de que Ciro está fora de controle, inclusive de seu marqueteiro João Santana. Os petistas chegaram a imaginar, em um primeiro momento, que os ataques a Lula cessariam ou seriam escassos. Não foi o que ocorreu, lembra a matéria. Ciro subiu ainda mais o tom. Então a estratégia do PT passou a ser de responder ao pedetista, olha aqui, na tentativa de intimidá-lo. Também não adiantou. Agora prometem o pacto de silêncio, ao menos entre os petistas mais próximos de Lula. Detalhe aqui agora, a menos que o ex-presidente solicite algum revide pontual, o que não está no horizonte atual da fase agregadora da pré-campanha do PT. Meus amigos, eu acho que o Ciro deve sim fazer as críticas que devem ser feitas. O PT errou e deixa que os petistas e os lulistas escondam esses erros. O Ciro não tem compromisso com isso. Agora, o Ciro tem que sim aproveitar ao máximo também para dar uma equilibrada em algumas participações, para não passar a imagem de que é alguém que só critica, mas que também traz propostas, como ele faz nesses espaços com maior tempo para isso. E mesmo que jornalistas tentem empurrá-lo para esse perfil de crítico, ele tem que estar sempre arrumando um jeito ali de trazer propostas, e como ele tem feito também, de dizer, olha, eu quero mudar esse modelo econômico que é o mesmo desde FHC até Bolsonaro. Isso ele faz muito bem. E ele tem que responder sim, a gente vê como que a resposta surtiu efeito. Agora, eu só não sei até que ponto a adjetivação colabora. Porque por mais que seja óbvio que Bolsonaro é um genocida, que tem um coronel lá no Ceará que é bandido e picareta, que Haddad é poste e bajulador, isso pode, não estou dizendo, não estou confirmando, passar a ideia para alguns setores da sociedade que o Ciro é o destemperado, de que o Ciro é o bocão, etc. Mas eu acho que, se não fosse também as adjetivações, ele acabaria não ocupando os espaços que ocorreu. Então é um risco que ele corre, que pode aumentar a rejeição de um lado, mas pode, de outro lado, ajudar a ocupar espaço e as pessoas pesquisando ver, poxa, eu não tinha pensado nisso. Realmente, a participação do Haddad ali foi uma fraude e ajudou a eleger Bolsonaro. E quando a pessoa para pensar nisso, ela pode sim passar a acompanhar o Ciro, e a partir disso é natural que ela, na maioria das vezes, passe a concordar com ele e eventualmente a apoiá-lo. Eu acho que no final disso tudo, mesmo correndo esses riscos, o Ciro saiu ganhando. E a prova disso é a própria estratégia do PT de querer deixar o Ciro falando sozinho, porque eles perceberam que a resposta do Ciro surtiu um efeito mais positivo para ele do que negativo. Meus amigos, é isso. Deixa aqui embaixo o que vocês acham. Concordam com a estratégia? Não concordam? O que vocês perceberam de tudo isso nesses últimos dias? Eu agradeço a todos e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.